São 20h09 aqui nos nossos estúdios. Hoje recebemos aqui o Tadeu Ramos, que é o diretor de concessão da Odebrecht Ambiental. Seja bem-vindo, viu, Tadeu, mais uma vez, né? Prazer recebê-lo. Lembro da última vez que você esteve aqui conosco e sempre é muito bom tê-lo aqui para falar. E eu não sei se pela sua carinha hoje você está meio preocupado, está feliz, está tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Ida. Boa noite, ouvinte. Acho que é um pouquinho de cansaço, Ida. Hoje os dias têm sido bem tensos. Né? Vocês estão preparando uma festa, inclusive, agora para sábado. Eu acredito que isso também, né? A Sandra também está com uma carinha cansada, né? Tá acabada. Tô só o pó, né? Esse evento é um reforço da nossa campanha que a gente começou em agosto, que tinha o objetivo de conscientizar as pessoas para o uso racional da água. Essa campanha foi, até então, tem tido um sucesso. A gente viu uma redução do consumo da água em agosto de 9%, comparado com agosto de 2013, 13% em setembro e 9% em outubro. Então, no sábado agora, a gente vai fazer um reforço dessa campanha. Tá? Para quê? Para que as pessoas continuem ainda com economia máxima, economia extrema e desperdício zero. Porque a gente precisa que a chuva retorne para que a gente volte a uma situação de normalidade. E a chuva, por mais que dê uma chuvinha, uma chuva ali, ainda não tem sido chuvas que modifiquem o quadro. Né? A situação dos mananciais ainda é muito crítica, muito crítica. E a gente fala nessa campanha, a gente vai fazer o reforço dela, mas Limeira até hoje não sofreu desabastecimento. Basicamente, por 3 ações. Essa da campanha, que reduziu o consumo, a parceria que a gente desenvolveu lá com a PCH, na qual a gente criou um reservatório que Limeira não tinha. Sem esse reservatório hoje a gente teria uma situação de desabastecimento em Limeira. E aquela ação de longo prazo que a concessionária já faz aqui há 20 anos, que é o investimento em perdas. A gente saiu de um nível de perda de 40% para 15%. É a menor perda do Brasil. Isso significava o quê? Você perdia água no a gente pegava água no rio, tá certo? E o que chegava para as pessoas consumir, se perdia 40%. Por causa dos encanamentos velhos. Por causa do encanamento velho, a gestão do sistema, fraudes, né? Subleituras, hidrômetros velhos. Então, existia uma perda na ordem de 40%. Hoje é 15% esse número. Limeira é referência no Brasil. É patamar de perda de concessionárias de primeiro mundo. Então, se você somar esses 3 fatores, essa perda de 15%, a parceria que a gente desenvolveu, tendo esse lago, e as campanhas, a gente tem conseguido manter o abastecimento em Limeira. E o nosso objetivo é que isso se mantenha com esse do jeito que está, até o retorno das chuvas. Porque o que a gente viveu esse ano é um evento climático muito atípico. Ele é recorrente, ele acontece, aí já estão falando de recorrência, ou seja, repetição, ele é um ciclo da natureza de mais de 100 anos, então é um evento recorrente grave, importante, é uma estiagem muito grave, tá certo? A gente não sabe se esse evento é de 1 ou de 2 anos, ele pode ser de 1 ou de 2 anos, então a gente pode ser que em 2015 a gente viva também uma situação como essa. Então, se a gente, nessa linha dessas 3 ações, a gente pode conseguir passar por essa crise sem o desabastecimento. Como a gente vê na reportagem aí, as pessoas abriam a torneira e não saía água nenhuma, né? Sim, terrível isso. Terrível. Né? Então é melhor a gente, nesse momento, enquanto as chuvas não retornam, a gente economizar ao extremo, usar água só com aquilo que é essencial para a vida humana. Deixa eu te falar uma coisa. A médio e longo prazo, se pensa em fazer alguma coisa, Tadeu, assim, ó. A gente utiliza água tratada para descarga do banheiro. Quer dizer, terrível isso, né? Aliás, eu fiquei com uma pergunta na cabeça aquele dia, eu falei assim, tem gente que está fazendo xixi na hora do banho, e daí eu falei 1 e 2, né? E você falou, não de jeito nenhum, porque os canos não estão preparados para isso. Nossos ralos, a maioria dos ralos, não são preparados para receber o xixi diretamente, né? São ralos que acumulam água, não são ralos que a água simplesmente passa. Então pode ser que aí tenha algum problema de odor no banheiro, a gente não recomenda. Não, imagine uma população inteira fazendo a mesma coisa, né? E aí você falou da água potável para dar descarga. Mas para isso, todas as casas tinham que ser preparadas para isso, ter 2 tubulações, né? Tadeu, mas olha, sinceramente, eu não sou o cavaleiro do apocalipse, tá?
Mas eu estou sentindo que a coisa é muito mais grave do que se possa falar, imaginar, sabe, se pretender. Eu acho assim que é uma questão que nós precisamos mudar os hábitos, né? Nós estivemos acostumados durante toda uma vida, eu estou com mais de 60 anos, e toda a vida nunca tivemos problema. A gente tem um aquífero Guarani aí que é maravilhoso, mas os lençóis freáticos, eles estão contaminados. Quer dizer, não existe uma conscientização, especialmente nós aqui que estamos na cidade, você sabe muito bem disso, dos clandestinos aí que trabalham, né, com esses produtos, né, para limpeza das peças e tudo mais, né. Afinal, Limeira é a capital da joia folhada do país, então se utiliza muito essa mão de obra terceirizada e eles não têm mínimo cuidado. E a gente sabe disso, que nós estamos contaminando o nosso solo. Quer dizer, nós vamos precisar desse aquífero muito breve e, de repente, nós vamos ter um trabalho enorme para despoluir todo esse manancial de água que nós temos disponível. A gente tem que pensar no curto prazo, né, e no longo prazo. Uhum. A gente pensar que a gente vai duplicar. Hoje a gente tem um ativo. O que é um ativo? É uma estação de tratamento, são 1.100 quilômetros de rede de água na cidade e as residências têm uma tubulação de água. A gente está vivendo um evento que ele é recorrente para 100 anos. Se a gente fosse dimensionar para esse evento, a gente vai se dimensionar muito fortemente, gastar muito dinheiro, e essas obras que a gente vai construir vão ficar ociosas por muito tempo. Não vale a pena, ninguém faz isso, tá certo? O que a gente tem que dimensionar corretamente. A gente duplicar as redes, esses 1.100 quilômetros de água potável, fizer mais 1.100 quilômetros de água de reuso, é também um investimento muito grande. Não tem nenhuma cidade no mundo que tenha isso. O que se faz hoje de reuso é utilizar essa água para fins específicos, para determinado lugar, ou um polo industrial, ou por uma refinaria de petróleo. Isso pode ser feito, por quê? Também, aquela água que você joga lá no polo petroquímico, por exemplo, a Odebrecht tem um negócio em parceria com a Sabesp, que a gente pegou uma estação de tratamento de esgoto, a gente produz lá 1,5 metro cúbico, ou seja, o dobro do que Limeira consome de água de reuso, e a gente leva para o polo petroquímico lá do ABC. Então, essa água que a gente leva de reuso para o polo lá do ABC deixa de ser uma água potável. Então, nessa escala, a água de reuso é aplicável. Residencial eu não vejo como uma coisa viável, eu não conheço, a não ser que seja uma coisa de que cada um faça o seu, que eu vejo aí, eu tenho lido relatos de pessoas que estão com caixas d'água e captando água da chuva, tem lá disponível e tal, tem, inclusive que faz pilates comigo, falou que a pessoa falou, está gastando água, mas estou gastando da minha caixa, da água de chuva. Essa água da chuva que não está chovendo no rio, a chuva que não existe, é a mesma chuva que não está chovendo no rio, que não vai chover também nesse sistema. Então, a água mais barata e mais segura para a pessoa consumir é a água da concessionária. Não tem outra conta. Se, por exemplo, eu fizer uma conta aqui da pessoa que paga o mínimo, que consome 10 metros cúbicos, dá uma conta de R$24 por mês para água e esgoto. Quantas pessoas moram na sua casa? 3 pessoas. Sabe quanto dá por dia por pessoa? 25 centavos. Para você ter pouco, né? Água e esgoto, água de qualidade e esgoto. E é o mais barato, não tem mais barato. E se você falar, choveu no rio, vai chover no sistema de água de chuva. Mas eu acho que o mais seguro e o mais barato para o usuário ainda é a água da concessionária. E vai ser, não vai ter jeito, né? O nosso saneamento, a nossa água aqui em Limeira, ela tem uma qualidade muito boa e tem um preço muito acessível. Então, no teu caso, 25 centavos por pessoa ao dia. É uma moedinha daquela de por dia, para você ter saneamento. Pagaria R$1 por dia sem problema. Sem problema, né? Então podemos aumentar a tarifa. Ou até mais. Não, você sabe que tem certas coisas que eu acho, sinceramente, tá vendo? Não é porque estou na sua presença, não. Eu acho que a água é muito barata no Brasil mesmo. Eu acho que é muito barato, né? Eu diria que, agora, é um bem que ele deve ser acessível para todos, ele tem que ser universalizado. Aqui em Limeira a gente tem água e esgoto universalizado, ou seja, todas as pessoas na área urbana têm acesso a água e esgoto, e a gente trata 100% do esgoto. A gente não joga nenhum esgoto in natura no rio. Tá certo? Então isso... Que, aliás, essa é uma prática que nós deveríamos ter no Brasil inteiro, né? Porque a gente fica falando dos rios lá em São Paulo, que é uma vergonha o rio Tietê lá. O rio não precisa ir longe, não. No dia 20 de outubro, a gente parou de captar do Rio Jaguari por falta de qualidade no rio. Por impossibilidade de tratar a água do rio. Tá certo?
E a gente tem visto eventos aí das pessoas reclamando de cheiro e de gosto na água. Por quê? A gente está usando o reservatório, que é um volume finito, a gente começou a usar ele no dia 20 de outubro, e sempre que a gente pode, a gente usa ao máximo o Jaguari. E o Jaguari está com muito problema, ele está com vazões muito baixas, hoje está com vazões na ordem de 3 metros cúbicos, quando deveria estar com 18, ou seja, ele está com 1/6 da vazão que ele está. A carga orgânica que ele recebe, a poluição que ele recebe da cidade continua mesmo, não diminuiu. Né? Só está faltando aí de 3 para 18, 15 metros de água boa, para diluir essa água ruim. Então a gente está fazendo mais ou menos isso, utilizando o Jaguari, misturando com a água boa do Pinhal. Para quê? Para a gente poupar o nosso reservatório e usar aquela água até o máximo, até o máximo tempo que ela durar. Então essa tem sido a estratégia. Bom, e nesse conjunto de ações, ou seja, economia baixa, reserva, perda baixa, vamos reforçar aí a economia. Esse que é o nosso... E é interessante porque no site da Odebrecht tem algumas dicas. Eu tentei colocar o meu lá, daí não consegui mais, acho que não estava aceitando. Não estava aceitando. Então eu vou ter que entrar em contato com ela. Aí eu vi o depoimento da Cleusa, ficou muito bom, viu? A Cleusa falando da máquina. Eu queria filmar eu lavando louça, porque esses dias estava a nossa contrato publicitário aqui, contrato comercial, ela estava em casa e ela ficou me olhando assim, né? E aí eu olhei para ela, porque eu tô acostumada já, né? Ela ficou olhando para mim, eu falei, o que foi? Ela falou, não, eu tô olhando o teu jeito de lavar a louça. E por quê? Eu uso uma vasilha, eu coloco água e de repente coloco até água morninha ou quente, né? Para lavar, dependendo da louça muito engordurada, você vai precisar usar mais detergente, então ajuda. E aí eu coloco o detergente ali e vou lavando as peças, lavo tudo, né? E deixo vasilha, por exemplo, o liquidificador. Então eu enxago o liquidificador, né, deixo, e daí eu vou colocando água dentro do liquidificador, a última aguinha que a gente, né, eu já passo de um copo para o outro e o último eu coloco lá. Por isso que eu estou te falando, eu não sei se eu estou lavando louça tão bem, mas não tem cheiro, nem tá livre. Porque assim, eu fico horrorizada com isso, porque eu falo isso há muito tempo. Eu não falo isso, eu não estou falando isso agora há 2 anos, não. Eu falo isso há uns 30 anos, pelo menos. Eu não sei se é por isso que eu falei, eu não sou o cavaleiro, a cavaleira, no caso, aí, do Apocalipse. Mas eu acho que existem coisas que nós podemos prever. Aliás, na época de Jesus, isso está lá escrito na Bíblia, que ele dizia que não devíamos sujar os rios. Entendeu? Então, quer dizer, 1 e 2 lá, não sei, enterrar. Essa era a forma correta, porque isso no tempo vira até petróleo, não é? Com todas as coisas. Mas é verdade. E antigamente, não sei se vocês sabem disso, mas antigamente existiam uns banheiros fora da casa que eram feitos... Você lembra disso? Chegou a pegar isso? Eu cheguei porque meu pai ia pescar e eu lembro que tinha isso. Era um cheiro horrível, viu? Cheio de mosca, era um negócio nojento demais. Mas eram as casinhas de... Mas hoje tem tecnologia. Hoje você tem tecnologias que produzem uma água, a gente chama de terciário, né? A gente vai implantar isso aqui na Edtatu, vai ficar pronto até 2016. Tem tecnologias que a água que ela sai do final do tratamento melhor do que a água de muitos rios da nossa região. A gente tem uma estação, ela é pequena, ela trata mais ou menos que 13% dos rios de Limeira, que é a água da serra, que ela devolve essa água com uma remoção de carga orgânica de 99%. E quando a gente devolve essa água para o Ribeirão lá, que é o Ribeirão Água da Serra, essa água que a gente introduz lá no rio é melhor do que a água que está passando no rio. Então existe tecnologia, só que custa, né, Hilda? Sim, eu sei. E eu acho que no Brasil, a gente aqui em Limeira tem uma concessionária privada que tem obrigações contratuais, tá certo? De cumprir metas muito claras, muito fiscalizadas, a partir desse ano por uma agência reguladora. Eu acho que o que a gente tem que fazer no Brasil é cobrar pelo saneamento quanto ele custa, não adianta não querer pagar quanto ele custa, e cuidar do meio ambiente, é isso que a gente tem que fazer. Aqui em Limeira, isso começou há 20 anos atrás, eu acho que foi uma coisa muito visionária para a época, foi a primeira concessão de água e esgoto no Brasil, e hoje é um modelo, tá certo? E é uma prática cada vez mais, as cidades ao nosso redor estão caminhando para essa coisa da obrigatoriedade no saneamento, né? Isso só obriga alguém por força de contrato, né? Quer dizer, normalmente você pega uma companhia estadual ou municipal sem capacidade de fazer investimentos, de cumprir as metas de bacias, né? E não tem o que o prefeito fazer, por exemplo, no caso de um prefeito
Eu estive na região aqui visitando um prefeito que tinha ataque com o Ministério Público para tratar o esgoto dele. Ele falou, eu não vou nem mais na reunião, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho dinheiro, se quiser me prender, não tem dinheiro para tratar o esgoto. Não tem como cobrar da população. Então, eu acho que a gente tem que conscientizar que o saneamento, ele custa, né? Jogar água no rio é mais barato. Sim. Jogar o esgoto no rio é muito mais barato do que você tratar e devolver uma água boa para o rio. Mas é o caminho, é um dos caminhos, é o tratamento do esgoto, é o uso consciente, é reduzir perdas. Sim. E aí prever também reservatórios para os momentos de crise. Então, uma série de ações que todo mundo sabe que tem que fazer. Eu acho que só falta o compromisso e o recurso para fazer. E quem paga a conta de uma concessionária tem que ser o usuário. Sim. Né? O nosso governador fez uma coisa legal lá em São Paulo, que é dando desconto, né, na conta da água, né? E eu acho que isso, quer dizer, não sei, foi prefeito, né, na realidade, né, mas orientado. Então, eu acho que isso foi uma coisa bacana lá para São Paulo, porque quando mexe no bolso da pessoa, acho que, né, a pessoa fica, porque se gastou, é fácil de você observar. Você pega a conta do usuário e dá uma olhada quanto ele gastava, se ele está gastando a mesma coisa, se ele está fazendo um pouco de economia, dá para você perceber. Eu até hoje falei aqui no programa a questão do desconto. As concessionárias que têm compromissos, que têm investimento para fazer, elas não podem dar desconto. Por quê? O dinheiro de uma concessionária, ela vem do serviço que ela presta. Então, ela tem uma receita prevista ao longo do tempo e tem uma série de compromissos para fazer ao longo do tempo. O momento de economia, ele é pela falta de água no manancial. Não é pela redução do serviço que a concessionária presta. Sim, pelo contrário. É uma coisa natural e que todo mundo vai brincar. Pelo contrário, a gente está vivendo esse segundo semestre uma queda muito grande na nossa receita, que depois a gente vai ter que ver como a gente vai fazer isso para não comprometer o futuro. A gente já investiu aqui a preços de 2012 250 milhões, e até 2039 a gente tem que investir mais 250 milhões. Então, existem compromissos que não... Para quê? Para a gente continuar, a gente ainda não está numa condição de excelência, mas nós somos a 3ª cidade no Brasil em saneamento. Olha que beleza. As primeiras são... A primeira, esse ano, foi quem? Foi... Ano passado eu lembro que foi Jundiaí e Uberlândia. Esse ano acho que foi Maringá. E a gente ano passado era 4º, esse ano a gente está em 3º. Então, dar desconto às companhias estaduais, o caso da Sabesp, que está sendo dado desconto, eles depois vão ter que fechar essa conta. Talvez o governo do estado injete dinheiro na Sabesp. Mas eu acho que é isso que ele está fazendo, né? Isso que ele vai fazer. Agora ele não vai injetar dinheiro, uma prefeitura não vai injetar dinheiro, não dá e não sai. Não vai, porque vai fazer o quê? Vai comprometer aquele órgão ali. Então acho que o momento é de conscientização, que a gente tem falta da água no rio. E que a gente não pode comprometer um trabalho de investimento, um compromisso de investimento de longo prazo, por uma premiação para quem fez o dever de casa. Sim. Eu acho que não é a hora de premiar, acho que é a hora de punir quem não fez. Porque vai comprometer, entendeu? Eu acho que não é a solução, não. Talvez seja uma solução mais, como é que a gente fala, mais política, talvez, do que tecnicamente correta, tá certo? A questão do desconto. A gente vê que se um desconto aqui pode comprometer o futuro da concessão. Sim, sim. Eu estava dando uma olhadinha, eu acordo muito cedo, sempre. E estava vendo agora no final de semana um desses programas ambientais que estavam mostrando áreas de cultivo, mas que eles acabaram para deixar para o gado, né, de pasto para o gado. E daí teve uma normativa, né, do governo federal e tudo mais, e aí eles teriam que recuperar aquela área de manancial, quer dizer, floresta e tudo mais, né. Impressionante como em 2 anos eles conseguem, né, já recuperar uma boa parte, né, daquela área verde e melhorar o alimento do gado, com menos espaço, com mais qualidade. Ou seja, né, Tadeu, dá para se fazer com boa vontade, com amor, quer dizer, sendo solidário, porque o que eu acho que falta no país hoje é esse espírito de solidariedade. Se eu tenho na minha casa, eu não estou preocupada com você. Eu estou citando um exemplo aqui, meu, porque, claro, eu não vou citar exemplo de outros que eu não sei nem se eu posso, mas em casa eu tenho uma piscina do Pedro, que é meu neto, né, de 5.000 litros lá, ela está vazia, e tadinho, e ele pede para mim.
pede pra mãe, eu quero tomar banho na piscina e tal. Eu digo, eu não posso encher isso, filho, porque imagina 5 mil litros. Quantos meses a gente vai demorar para... Não é o momento. Não é o momento, exatamente. Pode ser que daqui a um mês a gente esteja numa situação de normalidade com o retorno da chuva e vamos voltar à vida normal. Claro, mas agora é o momento de prestar atenção. O que eu queria dizer é o seguinte, vocês que estão aí ouvindo em casa, assistindo agora aí também a nossa gravação. É assim, ó, as crianças precisam aprender desde cedo. Porque vai ser uma população totalmente diferente dessa nossa, da minha lá atrás, entendeu? Então, eles têm que já tomar consciência disso, as escolas já estão orientando, e é importante. Você vai, que nem teve uma escola, eu não lembro exatamente se foi aqui no estado de São Paulo, parece que foi em Goiás, que a escola proibiu de escovar os dentes, as crianças ficam lá de manhã até as 4 da tarde e não pode escovar os dentes. Aí os pais acharam ruim, falaram, a gente ensina em casa e depois a escola pega e proíbe. Então, o que aconteceu? Fecha a torneira. Não é isso, pega um copinho d'água, pronto. Fazer a coisa da maneira correta. Não é só isso. Não é deixar de fazer nada, é fazer da maneira correta. Quer dizer, falta o quê? Imaginação, que é uma coisa tão óbvia. Pega um copinho, né, descartável. Aliás, copinho descartável, gente. Isso é outra coisa que eu falo muito. Em consultório a gente vê muito isso, né? Você está esperando o médico, demora um pouco, a pessoa vai lá, toma um copinho d'água e joga fora. Aí daqui a pouco levanta de novo. Gente, usam mesmo, sabe? São coisas que são tão absurdas que acontecem, que isso é falta, que eu estava te falando, da pessoa ter consciência do que é ser solidário. A gente não pode perder essa referência de viver em sociedade, né? Quando a gente fala, o povo tem que ser educado, e a gente não pode confundir esse educado com escolaridade, né? Hoje no Brasil acho que a gente não tem muito problema de escolaridade, mas a gente vê alguns desvios na questão de viver em coletividade. As pessoas são muito individualistas. Eu acho que a gente tem que aprender a viver em sociedade. Né? Nada que é bom só para você pode ser bom para a sociedade. Tem que ser bom para todo mundo. Aliás, isso é bíblico, né, gente? Amar ao próximo como a ti mesmo é bíblico. Então, o dia que a gente não pode, eu sei que a situação de cada um é uma, mas a gente não pode perder certos valores, que são aqueles valores quando você quer conviver numa sociedade. A não ser que você queira viver sozinho lá no meio do mar, aí você faz suas regras lá, você não está atrapalhando a vida de ninguém, tá certo? Então a gente cria as regras para viver em sociedade e em coletividade. À medida que a gente aprender isso, observar isso, praticar isso, a gente vai ter um mundo melhor. Então a gente fala assim, agora tem pouca água. Então, se todo mundo baixar o consumo, vai continuar tendo água todo mundo. Eu não preciso guardar água para mim, que se faltar, o outro vai para olhando o outro, né? Esses dias eu fiquei sabendo por uma amiga, irmã de uma amiga minha, né? E ela disse assim, você é o terror da rua, sabia? Que as pessoas falam, aquela mulher ali não quer que lave a calçada, não, viu? Não é eu que não quero. Imagina se eu estou com esse poder agora, não é isso. É uma questão de consciência. E a gente como concessionária, a gente vem explicando exatamente a situação de cada momento. Então, no primeiro momento, a gente está desde fevereiro falando muito sobre isso. Então, fevereiro a situação era uma e março era outra. E a situação vai caminhando. Outubro não choveu. Outubro não chovendo, era um mês que era previsto chover, a nossa situação agravou muito. Sim. Né? Se em outubro tivesse chovido, talvez a gente não tivesse numa situação tão grave. E hoje nós estamos aí dia 12 de novembro. Novembro choveu um pouquinho e tem boas previsões para a segunda quinzena e para dezembro. Agora, a gente só pode sair dessa situação, dessa posição que a gente está na hora que essa chuva realmente se concretizar, porque previsão não resolve, né? A previsão é uma meteorologia, é uma ciência inexata, é uma ciência de prognóstico, ou seja, probabilidade de tal evento acontecer, não é uma certeza. Sim. Depende de fatores climáticos, como pressão, temperatura, umidade do ar para que ela ocorra. Então, e são fatores que mudam constantemente, então é um prognóstico, é uma direção. E a gente só vai poder mudar os nossos hábitos quando essas chuvas realmente voltarem e a gente volta com uma situação de normalidade também. Não adianta, eu acho que o bom uso, o uso racional, o uso inteligente, eu só acho que tem que ser práticas que tem que ficar. Exatamente. Agora, vamos adotar isso para sempre. No caso da piscina do seu neto que você falou, é um lazer, é um direito de todos. Na hora que aquilo ali tiver em abundância, como a gente sempre teve, não tem problema nenhum, desde que aquela água depois também possa dar um destino sustentável, né? Uma renovação. A gente vê a questão da piscina.
Hoje as pessoas que tratam piscina é muito mais fácil tirar um pouco da água, jogar fora e botar água boa. O tratamento correto é o quê? É filtrar a água, aspirar, jogar produto, não é descartar água. Não tem como, você não pode jogar água fora. Tudo tem a técnica, só que custa um pouquinho mais. Custa mais. Custa um pouquinho mais e a gente vai ter que... vale a pena, viu? Isso aí. Bom, eu queria te perguntar o seguinte, só para terminar aqui, que eu sei que você precisa ir embora. Juntos pela Água vai ao parque, né, da cidade para, então, incentivar os limeirenses a valorizarem esse bem comum. E como é que vai ser a programação? Que horas começa? Tá, isso é um reforço, né, dessa campanha de conscientização. É uma campanha que ela vai continuar, mesmo que essa escassez hídrica passe, ela vai virar outros itens educacionais na questão do meio ambiente, como não jogar lixo no esgoto, por exemplo, uma série de coisas. É uma coisa que vai perpetuar. Não jogar lixo nos rios, né? No lixo do rio, preservação de mata. Então é um lugar, um espaço que a gente vai desenvolver. Esse reforço vai ser um evento muito bacana, que vai ter sábado aqui no Parque da Cidade. O Rafael Cortez, aquele ex-CQC, futuro CQC que está voltando, vai ser o apresentador do evento, que começa acaba às 9h30. Vai começar com uma 4 da tarde? 4 da tarde, 9h30. Vai começar com uma caminhada dos jogadores da Winner, vão ser nosso companheiro de caminhada. Aliás, estão tão bem na fila, né, cara? Atletas conhecidos aí na América do Sul, então são pessoas muito em evidência e vão caminhar junto com a gente do parque até a prefeitura e de volta. Os fãs da Winner aí, ó, vamos lá. Vai ter camiseta, não? A gente... Você pensou nisso? A gente, como os funcionários da empresa, a gente... e a gente talvez sorteie algumas. Tá. E aí vai começar com esse evento da caminhada e depois uma série de atrações, vai ter aquele grupo Teatro Naldo Ícaro, o Rafael vai contar história, vai falar coisa engraçada, ele até tem uma vinheta aí, se você nós vamos, no finalzinho então da entrevista a gente vai colocar essa vinheta. E vai ter uma coisa muito legal, que é aqueles flood trucks, que é aquilo que ficou em moda nos Estados Unidos, está em moda agora em São Paulo, pela primeira vez em Limeira, as pessoas que nunca tiveram acesso, vai ser legal. Bacana. E vai ter efeito visual, esses containers que tem 1 metro cúbico, ou seja, 1.000 litros, a gente vai mostrar para a pessoa coloridinho, com luz de LED. Eu vi as fotos. E vai ter uma série, vai ter grafite digital, uma pessoa que vai fazer grafite num telão. Então é um evento de diversão, mas com muita educação, muita dica de educação. É gratuito, né? Não, a alimentação não é gratuita, vão ser barraquinhas. Vai ter as barraquinhas, vão ter pessoas aqui de Limeira e vão ter esses carros que vão de São Paulo. A alimentação é paga, cada um paga lá a sua bebida. Mas o evento, o espetáculo, a ornamentação, isso tudo é gratuito, a entrada grátis. Olha, a gente está precisando de chuva. Tomara que chova. Tomara que chova. Já pensou todo mundo tomando banho de chuva lá na até eu comentei, vai ser chover no sábado, aí vai ser uma celebração. Maravilhoso. Vai ser uma celebração, mas o local do espetáculo é aquele lugar onde tem a rumba ali no Parque da Cidade, naquele palco, vai ser muito legal. Quem puder ir, vai, é festa para a família. Vamos todos.